1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5, que diz o seguinte: E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Apesar de tudo, por que perseveram? Essa é a pergunta que eu faço, e o título dessa mensagem: por que perseveram, apesar de tudo? Lembrando, irmãos, que essa epístola significa uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos coríntios. A igreja, a pureza do evangelho estava sendo atacada. Então Paulo escreve para combater isso. Havia uma mistura de evangelho com filosofia. Os coríntios, eles não estavam satisfeitos apenas com a pureza do evangelho, mas eles queriam algo mais, até mesmo influenciados pela cultura no qual estavam inseridos, né? E, infelizmente, esse querer ir além também está muito evidente nos nossos dias. Muito evidente. Para que tenhamos um exemplo da gravidade do que tem acontecido no século XIX, por exemplo, adentrou dentro da igreja o chamado liberalismo. E ele foi responsável por matar, exterminar dezenas de igrejas. E as suas raízes ainda continuam atuando no dia de hoje. Só que não parou, né? Século XIX, século XX, muitas outras ideologias foram sendo agregadas ao evangelho, que a partir desse momento já passou a não ser mais o evangelho salvífico, o evangelho que salva. No entanto, algo que apesar dessas notícias ruins, o que me deixa feliz é que o evangelho de Jesus Cristo continua vivo. A igreja do Senhor Jesus continua militante e triunfante. Ela continua perseverante na palavra do Senhor, na doutrina dos apóstolos. Isso que é maravilhoso. E eu vira e mexe, eu me faço essa pergunta, principalmente nesse mês em que em que nós estamos focados na questão da igreja perseguida. E a pergunta fica: por que eles perseveram? Por que não param? Justamente porque aqueles que levavam a palavra até locais onde é proibido, é crime se pregar o evangelho, eles mantiveram a pureza. Eles se recusaram a levar junto com o evangelho o fermento. Então, em primeiro lugar,
apesar de tudo, porque os nossos irmãos da igreja perseguida, dos relatos que muitos têm pesquisado, alguns têm falado com minha esposa, liga, olha, aconteceu, eu estou pesquisando isso, aquela coisa toda, sabe? E a gente sente assim, às vezes não vê, claro, né? Às vezes está falando por telefone, mas a gente sente um brilho no olhar, sabe? A gente sente algo, um renovo do Espírito Santo. E por que esses irmãos dessas igrejas, eles não desanimam? Apesar de serem anônimos, ninguém conhece. Ninguém sabe o nome do pastor deles. Ou muito mal se sabe o nome da igreja deles. Não há um ministério de louvor eloquente, se é que haja ministério de louvor nesses lugares. Aparentemente não há não há celebridades nesses lugares, mas há Cristo, há o poder do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, por que eles perseveram? Simples. Porque o Evangelho, eles receberam o Evangelho centralizado, sabe em quem? Jesus Cristo. Olha o que Paulo disse no versículo 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Paulo pregou a Jesus Cristo. E ainda assim, esses irmãos se sentiram seduzidos por acréscimos ao Evangelho. Mas os irmãos das igrejas perseguidas receberam o Evangelho centrado em Jesus Cristo e não buscaram por mais nada diferente. Eles permaneceram na simplicidade. Eles ouviram falar da cruz e entenderam que cruz significava justiça e amor de Deus e não quiseram ir mais além do que isso. Mas estavam satisfeitos em aprender e estão satisfeitos em aprender, em viver, em colocar em prática a justiça e o amor de Deus em suas vidas. Eles não foram atraídos pela persuasão de um pregador que fala bem articulado, que sabe convencer, que sabe manipular. Eles não foram convencidos por pessoas assim, não. Mas eles foram convencidos, eles foram atingidos pelo, se é que eu posso dizer essa palavra, eles foram alcançados, impactados, melhor dizendo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós, irmãos, procuramos viver uma vida centrada em Cristo, quando nós pregadores estamos focados na centralidade de Cristo, o Espírito Santo, ele pode agir com liberdade. Quando há sujeira, ele é impedido de agir. Quando há mistura, o Espírito Santo é impedido de agir. E muitas das vezes o que começa a agir é um outro espírito, quando há mistura. Então, amados, em primeiro lugar, por que esses irmãos perseveram tanto? Diante daquilo que vocês têm sido impactados. E eu louvo a Deus porque toda a igreja está engajada nisso. E aqueles que não estão diretamente, eu tenho certeza que serão impactados com aquilo que vão ver, que vão ler ou que vão ouvir a respeito desses irmãos, de igrejas onde não há liberdade de estarmos como nós estamos aqui. Pelo menos aqui ainda. Eles foram atraídos simplesmente por Jesus, pelo Evangelho vivo,
Isso os motiva a continuar. Isso os motiva a seguir em frente. Eles ouviram da cruz, e cruz, eles entenderam, significa renúncia, significa morte. Não significa mar de rosas, não significa tudo vai melhorar. Não! Um chamado à cruz significa um chamado a morrer para nós mesmos. E eles entenderam completamente isso. Um chamado ao Evangelho é renunciar a si mesmo, é não ter pena nem da sua própria vida. E eles compreenderam isso na sua plenitude. É por isso que o relato deles, de diversos casos, muitas das vezes nos surpreende. Porque Deus reservou esse momento para que através deles, nós aqui no Ocidente, pudéssemos ser chacoalhados, pudéssemos ser despertados a viver uma vida melhor para Cristo, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Apesar de todas as adversidades. E por quê? Em primeiro lugar, eles receberam o Evangelho centralizado na cruz de Cristo. Eles não desanimam. Eles entenderam que viver para Cristo é morrer para si mesmo. Viver para Cristo é renunciar a si mesmo e ser um discípulo do Senhor. Viver para Cristo é padecer adversidades em alguns momentos. Eles entenderam. Viver para Cristo no mundo que jaz no maligno é estar disposto a ter aflições, mas terem bom ânimo, porque o Senhor venceu. Eles entenderam. E nós, será que nós temos entendido isso? Ou será que existe um outro evangelho na tábua do nosso coração? Ou será que Jesus não é o centro no evangelho no nosso coração? Apesar de daqui, pela misericórdia do Senhor, nós nos esforçarmos para que Jesus seja o centro. Em segundo lugar, mas em demonstração de espírito e de poder. Segundo lugar, porque eles perseveram. Em primeiro lugar, porque receberam um evangelho centralizado na cruz de Cristo. É bem verdade que os irmãos aqui da igreja de Corinto se permitiram seduzir pela sabedoria humana, pela filosofia, mas os irmãos cujos relatos são milhares, eles não se permitiram seduzir por mais nada, nem mesmo por uma liberdade temporária, por exemplo. Mas eles entenderam que precisavam imitar ao seu Senhor, a Cristo Jesus. E por isso se permitem, e por isso não rejeitam passar pelo que passam. E em segundo lugar, depois de terem recebido o evangelho centralizado na cruz de Cristo. Segundo lugar, não houve um chamado para participar de um clube religioso. Por isso que eles perseveram. Não houve um chamado de entretenimento para eles. Não houve nenhuma forma de manipulação psicológica, sentimental, humana. Mas houve um chamado puro, limpo, ao arrependimento.
E quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, senão o Espírito Santo de Deus? E Paulo diz aqui, mas em demonstração de espírito e de poder. O Espírito Santo, irmãos, os chamou. O Espírito Santo os convenceu de seus pecados. E por isso eles compreenderam a mensagem da cruz. E por esse motivo, eles permanecem firmes, focados no seu chamado. Eles não foram recebidos com confete quando levantaram a mão. Não estouraram bolinhas para ele, não fizeram festa, não levantaram faixas para ele dizendo, eu já sabia. Pelo contrário, a partir desse momento, em que foram convencidos pelo Espírito Santo de que precisavam viver uma vida focada em Jesus Cristo, muitos perderam seus familiares, muitos perderam benefícios sociais que o governo dava, muitos começaram a ser perseguidos pelos seus antigos amigos, parentes, perderam seus empregos, foram presos, violentamente persuadidos a retornarem para suas religiões antigas e até mesmo, com a insistência da recusa, foram mortos. Não teve ninguém aplaudindo. Não houve festa. Não houve cambalhotas, assovios. Mas houve um arrependimento genuíno. Houve uma transformação de vida. E por isso que eles perseveram. E perseveram até o fim. E por isso que chegam até nós muitos relatos que, humanamente falando, são tristes. Mas que produzem em nós e neles um peso de excelente glória. Não houve holofotes. Eles não foram atraídos pela música de qualidade. Eles não foram atraídos pelo ambiente propositalmente preparado para recebê-los igual a um ambiente que há no mundo. Não, eles não foram atraídos por isso. Eles foram atraídos por Jesus. Porque para que possamos perseverar, somente se for pelo Espírito. E eles foram alcançados pelo Espírito Santo de Deus e por isso perseveram. Houve transformação, houve mudança. Eles foram feitos em novas criaturas. Porque primeiro receberam do evangelho puro e simples. Segundo, porque não houve manipulação e entretenimento. E em terceiro lugar, porque a verdade os libertou. É por isso que esses irmãos sofrem. É por isso que esses irmãos anônimos a gente não conhece. Não tem nenhuma celebridade, não tem nenhum nome conhecido, não tem nenhuma cantora, não tem nenhum grupo musical, não tem nenhum ministério da palavra reconhecido entre eles. Mas tem o poder, a manifestação do poder de Deus.
Eu me lembro do relato da irmã que estava no podcast e ela disse que um senhor que havia passado durante 20 anos numa cadeia, sendo torturado, eu nem sei o nome dele, ou seja, um anônimo, e ele já dorme no Senhor. Ela disse que quando aquele senhor, ela foi nesse tal país, e ela disse que quando esse senhor entrou na sala, ela disse que a presença de Deus era palpável. E aquele senhor não falou dos dias em que ele esteve na prisão. Ele pregou o Evangelho. Ele pregou a palavra. Ele pregou a Jesus Cristo, vivo e ressurreto dentre os mortos. O Jesus Cristo poderoso, o que perdoa pecados, o que é o único acesso, aquele que é o único acesso de volta para Deus. Ele pregou o evangelho puro e simples. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 e 11 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Esses irmãos dessas igrejas, eles conhecem e eles vivem essa palavra. Eles não vivem um outro evangelho. Eles não são persuadidos pelo receba, pelo Deus vai te dar, pelo você tem que ser vitorioso. Aliás, a vitória que nós precisamos ter é contra o pecado diariamente. E essa é a característica desses irmãos, lutarem contra o pecado diariamente. E é essa vitória que a gente precisa perseguir todos os dias. A gente se levanta já lutando contra o pecado e precisamos vencer o pecado, não na força do nosso braço, mas na força do Senhor, na força do Espírito Santo de Deus. As canções, você liga a rádio, as canções não ensinam sobre isso. Ou pouco ensinam sobre isso. As ministrações, os programas evangélicos de TV, as pregações não tratam sobre esse assunto, que é de suma importância para nós. Mas esses irmãos, que provavelmente nem rádio evangélica tenham, e graças a Deus por isso. Desculpa, irmãos, mas graças a Deus, que eles não são manipulados para irem para outro lado. Tem coisa boa? Tem. Mas, infelizmente, se tornou um veículo, é claro, tem que andar como os outros. Acabou se tornando algo comercial. Então, faz o que o povo quer. E o povo não quer o evangelho. O povo está sentindo aquela coceirinha nos ouvidos. Está buscando ouvir canções que afaguem o seu ego. Canções de vitória, canções de triunfalismo. E não canções que nos exortem, que nos levem à renúncia, que nos levem a refletir sobre a vida que nós temos levado com Cristo.
Até porque, se isso começar a tocar na rádio, a rádio quebra. Sim ou não? Quebra. O pessoal não vai mais ficar essa rádio só toca essas músicas aí. Então eles têm que andar na correnteza que está todo mundo andando. Esses irmãos, talvez, em alguns lugares, nem energia elétrica tenham. Mas eles têm o fogo do Espírito Santo de Deus ardendo no coração deles. Tenho certeza. Essa semana também, toda essa semana, eu assisti um relato, me impactou demais também, de uma norte-coreana, falando que ela ia de casa em casa para pregar a palavra. E ela falou que às vezes as mulheres, né, não davam tanta atenção, aquela coisa toda. Mas ainda que houvesse uma pessoa só, o esforço dela valeria a pena. Como aquilo me impactou. Como aquilo me impactou. Falei, meu Deus. Lembrando que essa mulher corre seríssimos riscos. Seríssimos riscos. Eu acho que foi você, né? Que mandou para minha esposa. É Coreia do Norte mesmo? É refugiada da Coreia do Norte. Ainda tinha, nesse grupinho de mulheres, ainda tinha uma espiã. E ela disse, olha, se fosse só pela espiã, eu iria para compartilhar do Evangelho. Desculpe, irmãos. Foi até chamada a atenção que estou dando spoiler, mas não tem como não falar de algo tão impactante para mim. Algo que tem mexido muito com o meu coração. Sabe? Eles entenderam o Evangelho. E nós, será que nós entendemos? Será que o Evangelho que tem nos influenciado é esse Evangelho que eles compreenderam? Imagina, tendo uma pessoa infiltrada ali e ela está feliz da vida porque ela sabe que tem alguém infiltrado, mas ela está pregando. E aparentemente aquela pessoa que está infiltrada, ela está sendo impactada também. Esse Jesus é maravilhoso, meu Deus. Mais alguns versículos do Evangelho puro e simples que os alcançou. Eles entenderam, esse pessoal que vai até o fim e dá até a vida por isso, pelo Evangelho, eles entenderam o conselho, a exortação do autor aos Hebreus, que diz o seguinte, em Hebreus 10, versículo 37 a 39, diz assim, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, ele quem? O justo. A minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Essa palavra aqui, ó, é como se acendesse sempre dentro do coração deles esse holofote. Eu não posso recuar. Eu preciso honrar ao meu chamado. Eu preciso crer na promessa daquele que me chamou, daquele que me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu fico imaginando eles pensando dessa forma. Eu preciso honrar. Apesar de tudo de ruim que pode acontecer com eles, eles não querem parar, eles não estão dispostos a parar. E por quê? O chamado, o amor deles por Cristo, a convicção de que estão vivendo para o Deus verdadeiro. Aí, 1 Coríntios,
Aqui mesmo, esse capítulo que a gente leu, capítulo 2, agora no versículo 9 e 10, diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Eles sabem que tem algo grandioso preparado, se eles perseverarem até o fim. Eles sabem que precisam amar a Deus acima de todas as coisas, mas também sabem que esse Deus e esse Jesus a quem amam lhes fez uma promessa. Eles sabem que o período deles aqui nessa terra é transitório, é passageiro. Então, por isso, vale a pena suportar, vale a pena perseverar por amor ao Senhor e por causa da sua promessa, que é verdadeira. E por isso esses irmãos, talvez muitos irmãos bem mais franzinos do que eu, muito provavelmente, são uns gigantes na fé. São grandes na perseverança por amor a Jesus. E quem os fortalece é o Espírito Santo. Porque a convicção deles não é apenas uma convicção humana, mas é uma convicção que vem do Espírito, como diz no versículo 10, desse último versículo que a gente leu. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Deus revelou o quê? Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não penetrou em coração humano. Foi isso que Deus revelou. E o que Deus revelou? A morada, irmãos. A Nova Jerusalém. O viver eternamente junto do nosso Senhor. É isso que eles têm em convicção no coração, e é isso que nós também precisamos ter. Olha, aguenta mais um pouquinho aí, tá? Aguenta mais um pouquinho, como diz no versículo anterior a esse, em Hebreus 10, olha, porque ainda um pouquinho de tempo, tá? E o que há de vir, virá, ou seja, vai acontecer. Aguenta só mais um pouquinho aí, tá bom? Não desiste não, persevera. Persevera porque eu já te capacitei para isso. Amém? É por isso que eles não desistem. É por isso que eles vão até o fim. E mais um versículo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 7, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para o quê? Uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Glória a Deus, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Aí vem o consolo. Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra
e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém. Olha só. E o mais interessante, irmãos, é que tanto a carta aos Hebreus, quanto essa carta de Pedro escreveu, a primeira epístola de Pedro escreveu para direcionada aos judeus que estavam passando por adversidade. E olha o que ele escreve aqui, foi esse último versículo que a gente leu. Encorajando os irmãos, exortando os irmãos. Então, amados, a gente não sabe ou desconfia do que pode vir a acontecer. Uma coisa é certa, Jesus deixou muito claro para a gente: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É um fato. Agora, o que vai acontecer conosco aqui no Brasil, a gente não sabe. Por uma coisa é certa, nós precisamos receber dessa mesma unção, para que debaixo dessa unção, a unção dos mártires, nós venhamos a glorificar ao Senhor, nós venhamos a honrar ao Senhor, quer vivamos, quer morramos, que sejamos do Senhor. No seu coração urge esse evangelho aqui? O evangelho da renúncia? No seu coração? Ou o que está no seu coração é uma contaminação do evangelho? Será que você entende que provavelmente todos nós precisaremos tomar decisões importantes daqui para frente em relação à nossa fé? Será que você entende que por amor ao Senhor, eu vou colocar como probabilidade, alguns de nós terão perdas grandes por amor ao Evangelho? Você tem consciência disso? É disso que o Evangelho fala. Só que isso você não vai ouvir nas canções da rádio. Uma ou outra talvez toque, eu não sei. Você não vai ouvir. E se você ligar a televisão, numa pregação evangélica, provavelmente também pode até alguém falar. Não estou dizendo que seja impossível, mas é provável que você também tenha dificuldade para ouvir esse evangelho. Dessas coisas que poderão acontecer com o povo de Deus. Então é importante, irmãos. Eu sempre sou bem claro quando eu digo para os irmãos que se eu tiver a opção, eu não quero não. Mas se o Senhor quiser que eu passe, eu, minha família, vocês, eu digo ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, me prepara, me unge com essa unção. Apesar de tudo, por que perseveraram? Perseveraram porque eles estavam cheios de Deus. Perseveram porque estão cheios do Espírito Santo. E nós? A perda de um carro faz você parar? A perda de um grande trabalho faz você desanimar da caminhada? A perda de um relacionamento? A decepção com um irmão em Cristo ou com um pastor faz você parar? Não é assim. Não deve ser assim. Porque o pastor passou por você e não falou, deixou você triste? Ou porque o pastor fez alguma coisa que não era bem assim que você queria, deixou você triste, faz você desanimar? Se você vive dessa forma, é importante
cair de joelhos ao chão e pedir: Senhor, me amadurece como esses irmãos. Me amadurece, Pai, como esses irmãos anônimos são maduros na fé. Me faz crescer para o louvor da Tua glória, Senhor. Me fortalece, Pai. Quanto mais o tempo passa, mais eu vejo essa igreja. Eu não estou dizendo que no nosso meio ou no nosso país não haja irmãos verdadeiros, irmãos. Mas como a gente está na semana em que a gente vai estar falando, né, no culto especial da igreja perseguida, a gente tem procurado falar um pouco deles. Mas isso não significa que não hajam irmãos verdadeiros no nosso meio. Mas há muita meninice ainda. Muito, inclusive no nosso meio aqui. Então é importante que nós peçamos a Deus: Senhor, me amadurece, me faz crescer para a glória do Teu nome, para que a perda de um carro não me faça parar, para que uma tragédia não me faça parar, na minha família, por exemplo, não me faça parar, para que uma enfermidade não me faça parar. Claro que tem coisas que não tem como a gente prosseguir, sabe? Eu tenho visto relatos de pessoas enfraquecidas, adoentadas, saindo para fazer a obra nesse meio da igreja perseguida. É gente que compreendeu que precisa dar a vida pelos seus irmãos. Então, em nome de Jesus, apesar de tudo, por que perseveraram? Essa pergunta precisa ficar no nosso coração. Apesar de tudo, por que eu devo perseverar? Será que vai valer a pena? Pela palavra? Vai. Vai. A gente não pode trocar aquilo que é transitório, que é temporário, pelo que é eterno. A gente não pode, a gente não deve fazer isso. Então, por isso, vale a pena sofrer. Vale a pena ser provado. Eu lembrei de um outro versículo para finalizar, finalmente. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Então, que em nome de Jesus, venhamos a crescer, venhamos a amadurecer, venhamos a ser transformados por esse evangelho puro, simples e verdadeiro. E qualquer resíduo de fermento, de algo além, que o Senhor venha arrancar de nós. Qualquer influência do mundo, começar por mim, que o Senhor venha arrancar com mão poderosa, com mão forte do meu coração e do coração de cada um de nós, para que nós venhamos a receber dessa poderosa unção, para nos capacitar no restante da nossa trajetória, no restante da nossa caminhada. Amém? Quero convidar vocês a se colocar de pé. Aleluia, Deus. Apesar de tudo, por que perseverar? Porque Ele me amou primeiro, deu tudo por mim. Aleluia. Pai, meu pedido nessa noite é que o Teu Espírito Santo
começar por mim, traga maturidade para nós. Começar por mim. Quantas coisinhas pequenas a gente se chateia, a gente se irrita, a gente fica magoado com o nosso irmão. Enquanto tenho sido inundado, tenho sido exortado pelo Teu Espírito Santo, ao me deparar com relatos de irmãos que podem ser presos, torturados, dizendo que se for para um só apenas, vale a pena. Me amadurece, Senhor. Como esses irmãos são maduros na fé. Me faz entender e praticar como esses irmãos têm feito. É bem verdade que se o Senhor me der opção, eu não quero passar por adversidade. Humanamente falando, eu não quero. Mas para glorificar e honrar o Teu nome, Deus, eu digo ao Senhor, eis-me aqui, capacita-me, Senhor. Capacita. Nós não sabemos o que irá acontecer com o nosso país. Mas pelas alianças que têm sido feitas, é provável que não venham influências boas contra nós. As alianças que têm sido feitas com países que perseguem e que matam cristãos. Nessa hora, os direitos humanos somem, não existe. Não existe, não se posiciona. Mas independente disso, eu quero pedir ao Senhor, fortalece-nos. Fortalece a Tua igreja, amadurece a Tua igreja. Mas também eu te peço pelos meus irmãos da igreja perseguida, que por mais que eles estejam sendo forjados na fé, ninguém quer sofrer, Senhor. Traz refrigério para eles, para os missionários e para os irmãos que estão vivendo ali o seu dia a dia, que vivem nesses lugares, que muitas das vezes derramam lágrimas, clamam ao Senhor, suplicam ao Senhor. Fortalece-os, ó Pai, em meio a tudo isso. E ministra o coração deles. Que por causa de tudo que eles têm passado, tem gente sendo edificada. Relembra eles, ó Pai, que se o grão de trigo não morrer, não pode dar frutos. Relembra isso para eles. E diz ao coração deles que tem gente sendo transformada, tem gente sendo edificada, Senhor. Porque eles estão sendo forjados, ó Pai. Os relatos deles chegam até nós. Fala isso para eles, Espírito Santo.
Diz isso para eles. Tem uma igreja que ainda é criança em algumas partes do mundo, que precisa aprender com eles a perseverar no Senhor. Diz isso para eles, ó Pai. Mas se o Senhor, na sua infinita sabedoria e conhecimento, puder livrar a muitos desse sofrimento, assim eu te peço, livra-os, ó Pai. Mas que ninguém desanime, Senhor. Mas que eles perseverem e perseverem até o fim. E nos ajuda, Pai, nessa caminhada que não tem sido fácil. Nos fortaleça, Senhor. Em nome de Jesus. Amadurece-nos para a glória do Teu nome, para o louvor da Tua glória, Pai. Eu te peço, Senhor, faz-nos crescer na graça e no conhecimento. E que sejamos preparados, estejamos preparados para aquilo que o Senhor vai permitir no nosso país. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.